Essa semana eu precisei refatorar um código que um sênior aqui da empresa ele fez e mais na frente eu vou te dar mais detalhes de como que foi que isso aconteceu. E também nessa semana eu tive aí meu feedback dos primeiros 45 dias na empresa. Eu vou te contar tudo agora nesse vídeo. Eu comecei a segunda-feira hoje resolvendo uma demanda que eu estava fazendo na semana passada, que era para a criação de um serviço para eu poder separar algumas coisas ali e deixar o código um pouco mais organizado. E eu comecei a ficar com um pouco de dúvida se eu estava seguindo no caminho certo, porque eu nunca tinha mexido nesse contexto aqui, nessa parte do projeto. E aí eu fui, liguei para o Tech Lead e ele me confirmou, disse que eu estava indo no caminho certo, que era para mim continuar. E eu já aproveitei e tirei umas dúvidas que eu estava tendo, né, porque eu precisava pegar uns dados de uma determinada tabela. Só que, cara, esses dados eles estavam vindo todos nulos. E aí a gente foi debugando ali e acabou que a gente descobriu que a tabela em si ela estava vindo nula. E isso acontecia porque na semana passada, nesse vídeo aqui, eu falei que a gente precisou mudar o tipo dessa tabela. E tipo, antes da gente mudar o tipo da tabela, tava tudo funcionando, eu tava conseguindo acessar os itens e tal, tava tudo de boa. Só que como a gente mudou o tipo, a gente também acabou que isso afetou no ID dela, né? O ID da tabela também mudou. E aí eu não tava conseguindo pegar a referência para poder pegar os itens ali e mostrar na tela. Depois disso eu acabei tendo outros probleminhas, só que aí eu consegui resolver sozinho. Só que aí eu fui almoçar, já era 2 horas da tarde, porque tipo, quando eu dei meio dia, eu falei, eu já tô perto de resolver, então vou continuar. Só que eu continuei na esperança de que fosse durar ali no máximo 10, 15 minutos. E aí com isso, o horário foi passando e a fome foi passando também. Toda vez que eu olhava pro relógio, tipo, já deu 1 hora. Aí eu falava, não, mas cara, só mais esse detalhe aqui. Toda vez eu tava com o sentimento de que tava muito perto de conseguir resolver. E aí eu não fui almoçar e nisso já se passaram as horas e já era 2 horas da tarde. E aí na volta do almoço eu fiz os testes ali no ambiente deployado e aí consegui deixar minha PR aberta ali para poder ter a revisão. E deu um total de 492 linhas adicionadas, foi até bastante coisa com essa implementação que eu fiz aqui no front-end. E aí depois disso eu já fui pegar alguns outros cards dessa sprint para que eu conseguisse resolver, né? E eu escolhi um card que era a mesma coisa disso que eu acabei de abrir a PR, só que era em um outro contexto, né? Outra parte do processo, mas o card em si era para me construir uma outra modal. Só que aí eu não conseguiria começar esse card a parte do front-end agora, porque eu estava dependendo dos meus outros colegas que eles estavam fazendo a criação do app ainda, né? Então, tipo assim, eles vão criar o app e aí dentro da pasta do app que eu vou conseguir fazer ali a parte da modal. Então, como não tenho app, eu não tenho como fazer a modal. Mas nem por isso eu fiquei sem fazer nada. Eu já fui logo para a parte do back-end, onde eu tinha algumas validações que eu precisava fazer, e aí eu consegui ir fazendo ali o back-end enquanto a galera lá fazia a parte do app. E aí eu fiz isso, né, para eu não ficar travado. E ali no back-end eu consegui fazer algumas validações, mas eu precisava ver como que eu vou ter acesso a esses dados lá no front-end, porque tipo, eu tenho que validar uma propriedade, mas se essa propriedade ela não tiver vindo do front-end, eu vou precisar meio que fazer um método para buscar isso lá no banco. Então, tipo, como não tem um front-end ainda, eu não sei como é que isso vai vir, né? Então, eu vou aproveitar que amanhã eu vou pro escritório e vou ver se a galera lá sabe como que vai vir esses dados ali, se o pessoal já tem certeza disso, mesmo sem estar a parte do front-end ainda criada. E hoje eu cheguei no escritório e dei continuidade aí nos cards de ontem e eu percebi, cara, que de alguma forma ou de outra eu vou precisar buscar esses dados no banco para poder validar. Porque vamos supor que, sei lá, você tá num site, você tem alguns carros lá, vários carros, e você quer trocar a cor de um carro de azul para vermelho. Então você entra no site, seleciona um carro que você quer trocar a cor, e aí você vai lá e muda a cor dele de azul para vermelho. E outra coisa, aí existe uma regra, né? Você só pode trocar a cor do carro para vermelho se anteriormente ele foi azul. Se ele era azul. Então beleza, você selecionou o carro e você quer trocar a cor. Só que eu vou receber essa solicitação e eu não sei se a cor do carro anteriormente, tipo assim, antes de você querer trocar, se ela era de fato azul. Então eu vou precisar, tipo, consultar isso no banco, beleza, o cara quer trocar a cor desse carro aqui. Aí eu vou lá e consulto se ela é azul. Se ela for azul, eu permito você trocar para vermelho. E isso acabou me dando uma ideia, porque eu falei, cara, se a gente só pode trocar a cor do carro para vermelho se ele for azul, então é melhor mostrar na tela só todos os carros que já forem azul, entendeu? E aí eu fui, conversei com o meu líder sobre isso e ele falou que, tipo, era uma boa ideia. E aí eu fiz isso ali logo na parte do banco, né? Então, tipo, na hora de consultar, eu tava trazendo só os carros que for da cor azul, por exemplo. Eu tô falando de carro aqui para não entrar em contexto, né? Mas você vai conseguir entender. Então, ali na tela só aparecia pro cara todos os carros que for da cor azul, entendeu? E eu fazendo isso aí, alterando lá na parte da consulta no banco, tipo, lógico, eu dei uma verificada, né? E não iria interferir em nenhuma outra parte
da aplicação que tava utilizando desses dados aqui. Então, tipo, eu fiz isso e aí eu já consegui, tipo, remover algumas linhas de códigos que eu ia ter que fazer, tipo, um método ali no serviço e tal, e buscar um método no repositório para poder fazer essa consulta. E aí, com isso, eu consegui remover. E na parte da tarde, eu fui revisar algumas coisas na minha PR, porque ela voltou, né? Eu precisei fazer algumas alterações. Algumas coisas eram alguns detalhes, mas tinha algo que eu peguei um código já existente. Tipo assim, o Sênio, ele fez uma modal, e eu precisava fazer a mesma modal, só que em outro contexto diferente. E aí eu criei a minha modal com base na dele, e tinha uma requisição que ele fez que eu também precisava fazer. E tipo, na arquitetura desse projeto, da forma como ele foi criado, não tinha como eu simplesmente usar o código que ele fez, tipo, bater lá no endpoint e tal. Eu tive que meio que copiar tudo, eu literalmente dei um Ctrl+C de tudo que ele fez ali na parte da requisição e colei na minha parte do meu código ali, na parte da minha modal. E aí, obviamente, que eu conferi o código, vi se realmente era aquilo que eu precisava, se era aqueles dados que estavam retornando, se realmente teria que ser daquele jeito. E realmente era igualzinho o que ele fez, eu precisava fazer também. E aí, beleza, comitei tudo, terminei, abri a PR e subi. E aí, velho, o cara que revisou a minha PR, ele barrou aquilo ali, tá ligado? Ele mandou eu refatorar justamente aquela parte do código que eu tinha copiado do Sênio. E aí eu fiquei assim, nossa, mano, eu fiquei meio bolado na hora, porque, tipo assim, o código do cara tinha passado e o meu não passou, tá ligado? E eu simplesmente copiei a parada que ele fez. E realmente a culpa também é minha, tá ligado? Porque a refatoração não era algo muito, tipo assim, um crime, entendeu? Não era algo que tava completamente errado. Foi coisas relacionadas à arquitetura de projeto, né? Padrões de projeto aqui da empresa. Meio que ele tinha feito a requisição ali no escopo daquele arquivo e normalmente a gente pega e cria ali uma arquiteturazinha para ficar responsável por essa parte de fazer as requisições, né? E aí, cara, eu olhei na hora e falei, mano, isso aqui não deveria estar aqui, tá ligado? Mas, sei lá, só copiei e falei, vou confiar no cara e pronto, tá ligado? Copiei o código, colei lá no meu e o cara que revisou a PR mandou eu refatorar isso. E aí eu fui falar, aí eu refatorei, obviamente, né? E aí depois eu fui falar com o Senna. Eu falei, cara, você lembra que você fez isso e tal? Aí ele falou, lembro, cara, lembro sim. Aí, isso toda a gente tava lá no escritório até. Aí eu falei, então, do jeito que você fez e tal, você fez a requisição aqui, cara, isso tá errado, não sei o que e tal. Aí eu peguei e falei pra ele, né, pô, abri a PR, o fulano de tal lá, ele revisou minha PR e ele barrou, entendeu? Então eu tive que refatorar isso aqui no meu código pra a PR ser aprovada e você também provavelmente vai ter que refatorar no seu, tá ligado? Porque o seu também tá errado, porque eu copiei do seu, né? Aí ele falou que, tipo, nem lembrava direito que, sei lá, tava muito corrido, tava no calor do momento e acabou passando despercebido. E aí ele foi e até falou que ia corrigir isso aí depois. Inclusive, eu tô até imaginando a cara dele quando ele assistir essa parte do vídeo, né? E antes que vocês comentem aí e tal, não sei o que eu tô reclamando, mano, conversei com o cara, tipo, ele até que incentivou que eu colocasse essa parte aqui no vídeo pra galera ver que Sênio não é, o Senhor dos Anéis da programação, tá ligado? Os caras também erram. E eu até entendo, velho, porque, tipo assim, eu sou júnior, eu sou responsável, basicamente, pelo o card que tá no meu nome e o código que eu tenho que entregar, entendeu? É basicamente isso, que eu sou responsável, assim, faço uma reunião ou outra e tal, mas, mano, os caras com maiores senioridades que da empresa, velho, os caras são responsáveis por muito mais coisas, cara, muito mais coisas mesmo, além do próprio código que eles têm que fazer também, né? Então, tipo, é tanto BO que os caras lidam ali no dia a dia que não sei como que eles conseguem. Então, tipo, assim, eu super entendo, entendeu? Eu que sou júnior, tenho poucas responsabilidades. Eu ainda erro de coisas bestas, né, que acabam passando despercebido. E, tipo, imagina um cara que tem 1 milhão de coisas para poder ter que prestar atenção. E só lembrando que o meu treinamento de hábitos está disponível e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E hoje eu dei continuidade ali na parte da PR de ontem, né? Tava refatorando aquelas coisas lá do Sênio e tal. Enfim, e aí eu também tive uma reunião hoje com a mulher do RH e o Tech Lead, né? A gente foi tomar o velho cafezinho aí, mas dessa vez o cafezinho foi muito positivo, que eles me deram ali o feedback dos primeiros 45 dias na empresa, né? O Tech Lead me falou que eu tô aprendendo as coisas muito rápido, assim, aqui na empresa, tô conseguindo pegar e desenrolar as coisas. Ele ficou bem contente, assim, e eu fiquei muito contente com essa parte do feedback que ele me falou. Eu perguntei pra ele, né, o que ele tava achando ali do meu comportamento, das minhas entregas e tal, porque, tipo, eu tava me sentindo meio lento, assim, meio travado, mas é super normal isso, porque tinha acabado de entrar na empresa, numa tecnologias que eu nunca tinha trabalhado, assim, né, tipo, fora o JavaScript, o resto eu nunca trabalhei. Então eu perguntei pra ele como é que tava sendo, como que ele tava me enxergando em relação a isso. E ele falou que tava tudo de boa, tava ok, que eu tava meio que superando, assim, as expectativas que tava tendo em relação a essas coisas, pelo fato de eu ser júnior, né, meio que a galera já espera mais lentidão, assim, de um júnior e tal, mas ele falou que
estava bem contente. Então foi muito bom eu ter esse feedback, porque eu estava enxergando a situação de uma forma totalmente diferente. Foi bom ouvir a opinião de quem realmente importa, né? Que nesse caso seria ele e a mulher da RH que estava ali também, com relação a como que eu tô na empresa, né? E aí acabou que ela também me falou algumas coisas ali sobre comportamento e tal, algumas coisas que eles observaram em mim e estavam meio que elogiando, assim, né, pelo fato de ser boas qualidades. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre essas coisas, não, mas tem uma parte também que a gente falou sobre a questão dos vídeos, né? A gente comentou ali sobre os vídeos, sobre como pra eles, assim, é novo ter que trabalhar com alguém que cria conteúdo, enfim. E aí a gente conversou sobre isso e eles, os dois, gostam bastante dos vídeos, assim. Eu achei bem massa isso da parte deles, assim, que eles me falaram, né, que assistem e acham o conteúdo muito interessante. Inclusive, o próprio Tech Lead, ele falou que ele assiste o vídeo e ele consegue ver coisas que às vezes no dia a dia ali da correria ele não percebe, entendeu? Mas que no vídeo, com calma, ele assistindo, sei lá, algum processo, alguma coisa que eu tô fazendo, ele consegue pensar em coisas para poder facilitar o dia a dia da gente ali dentro da empresa. E não só ele, né, mas a mulher do RH, ela também falou isso. Inclusive, ela disse que por conta de um vídeo, ela meio que teve uma ideia e ela vai estar correndo atrás, na verdade, de um benefício pra galera lá da empresa, entendeu? Então, tipo, eu não posso falar o que nem se vai dar certo, se não vai dar, porque meio que ela ainda tá tentando conseguir isso. Mas o que eu fiquei feliz é que eu nunca iria imaginar isso, né, que, tipo, por conta dos vídeos e tal, da minha visão sobre as coisas assim, acaba que tá ajudando de alguma forma eles a melhorar a vida de todo mundo assim na empresa. Eu achei isso bem massa. Então esse foi um resuminho aí, né, do meu cafezinho com a galera ali, o Tech Lead e a mulher do RH. Mas nem tudo é só isso, né? Na parte da tarde eu fui trabalhar e eu dei segmento ali nos meus cards. Eu consegui fazer essa modal, só que os itens não estavam aparecendo. Demorei um pouco ali, mas eu entendi o motivo, né? Que é porque eu tava com a propriedade que ela tava vindo nula e no back-end eu tava usando dessa propriedade para poder fazer a consulta no banco. Então, como ela tava vindo nula, tava batendo no banco lá e tava dando errado. E na quinta-feira eu já comecei tentando resolver aquela questão de ontem, né? Do porquê que tava vindo nula ali a propriedade. E eu passei mais ou menos uns 10 minutos até que eu consegui resolver. E o problema nem era meu, era na questão dos dados mocados. E eu já tô meio calejado com essa questão dos dados mocados aqui nesse projeto. Que semana passada, velho, eu fiquei mais ou menos uma hora achando que eu tinha feito algo errado. E quando eu fui ver, era o mock dos dados ali que alguém tinha alterado. E aí não tava funcionando a aplicação porque eu precisava testar com os dados de acordo com o que eu precisava ali naquele contexto. Então agora eu meio que eu cismei que poderia ser isso também. Aí quando eu fui lá, realmente os dados, alguém trocou os dados e aí não estava funcionando ali naquele contexto da minha aplicação. E acho que a galera da empresa até vai dar risada assistindo essa parte desse vídeo, porque, tipo, umas semanas atrás aí, meio que eu tava batendo muito nessa tecla sobre a questão desses dados, né? Porque, tipo assim, eu crio uma parte do serviço e eu preciso que os dados venham de tal forma. Então eu vou lá e crio esses dados. Aí vamos supor que outra pessoa está trabalhando em outra parada e ela já precisa desses dados de outra forma. Então ela vai e modifica os dados que eu tinha criado, entendeu? E aí a minha parada já parar de funcionar. Não a aplicação em si, né? Mas se eu for fazer algum teste ali, eu não vou conseguir fazer o teste com aqueles dados que eu preciso daquele mock, entendeu? Então, tipo assim, eu falei, cara, todo mundo que for testar, não edita os dados que já tem lá na parada, entendeu? Cada um vai criando o seu lá e a gente vai conseguir ser feliz desse jeito. Então, tipo, eu comecei a bater nessa tecla aí. Eu já até que tá dando uma melhorada com essas paradas aí de mock de dados. E aí depois disso, cara, eu tava com outros problemas. Dessa vez agora era pra poder salvar esses dados no banco. O Tech Lead, ele tinha feito um endpoint pra poder salvar isso, né? Lá na parte do back-end. E aí eu só precisava usar esse endpoint dele, né? Porque ele tava fazendo as paradas no mesmo contexto que eu. Eu fui até agradecer a ele porque, tipo, ele já tinha feito o back-end inteiro e eu só precisava agora usar. Então tava dando erro na hora de salvar os dados. Aí eu fui lá no back-end e vi os dados que ele estava esperando ali, né? Então, quando eu cheguei lá, eu consegui identificar. Na verdade, eu estava mandando todas as propriedades e ele precisava só, tipo, das chaves, por exemplo. Então, eu tive que meio que fazer um map ali para poder tratar esses dados e mandar certinho do jeito que o endpoint estava esperando. E eu já fui conseguir matar, né? Essa parte de criar modal, mostrar os dados ali e também da parte de conseguir atualizar. E aí, agora eu tenho um outro card que é para poder adicionar um checkbox em 2 campos. Vamos supor que você tenha um checkbox, tipo, com sim e outro checkbox com não. E aí, a partir do momento que você pega e marca um checkbox, beleza, marquei esse daqui com sim. Aí agora eu venho aqui e marco esse daqui com não. Então, automaticamente, o que está marcado com sim, ele vai ser desmarcado. E vice-versa, entendeu? Se eu marcar o que está com sim, tipo assim,
com não tá marcado, né? Esse daqui tá marcado. Eu vou lá e marco esse daqui de novo. Aí esse daqui já desmarca. Então eu tinha que fazer esse sistema aí, tudo isso ali na parte do front-end. Só que eu nem sabia como colocar o checkbox ali na tela, velho. Porque, tipo, todos os campos que tinha ali era campo de texto, né? E eu não tinha maldado que eu tinha que fazer isso ali no XML, porque eu ainda tô me acostumando a trabalhar com XML e JavaScript, né? Mas agora meio que fez sentido na minha mente, assim, tá ligado? Tipo, o XML é como se fosse, não como se fosse, né? Mas em vez de eu trabalhar com HTML, eu tô trabalhando com XML. Então essas paradas ali de elementos e tal, eu trabalho ali na parte do XML. Só que eu não sabia disso, né? Então agora eu já tô ligado. Aí eu falei, cara, como é que eu vou botar o checkbox na tela, né? Pra mostrar lá na tela. Aí eu fui pra documentação. E aí eu fui, achei um desse daqui, eu vi que era um desse daqui que eu precisava, só que eu não pesquisei como que implementava. A única coisa que eu fiz é, por curiosidade, eu troquei lá o campo que era um texto e coloquei um checkbox. E aí foi, funcionou e apareceu o checkbox na tela. E aí depois eu fui, voltei na parte da documentação e eu vi de fato como é que implementava, vi até algumas opções a mais que a documentação ela fornecia. E hoje a galera do trampo, a gente decidiu ir almoçar todo mundo lá no McDonald's. E eu acho que foi a segunda vez, cara, que eu fui no McDonald's depois que eu pedi demissão lá, né, de quando eu trabalhava. Eu acho que eu pedi demissão em outubro de 2023. A gente tá agora em agosto, né, de 2024. E a gente foi ali, o clima da empresa é bem agradável, assim, então é bem legal a gente ter esses momentos, assim, pro pessoal da empresa acabar se conhecendo melhor, e foi bem massa. E aí no restante do dia eu continuei ali na implementação desse checkbox. E cara, todas as coisas que envolvia isso aí tava um pouco complicado. E ontem eu fiquei um tempinho tentando resolver um problema de tipagem, porque aqui a gente trabalha com TypeScript nessa parte do projeto. E tipo, eu ainda tô meio perdido porque eu tenho que tipar de acordo com as coisas da SAP, né? Exemplo assim, eu tenho que tipar uma tabela, então eu tenho que ir ali procurar qual é a tabela para poder tipar, para poder, senão o TypeScript ele fica dando um monte de erro ali das propriedades, dos métodos que a gente está acessando da tabela e do evento, das outras coisas. Então, tava tendo problema com isso, mas eu consegui resolver. E depois tivemos uma reunião para poder alinhar algumas coisas do projeto. E acabou que aquele checkbox que eu tinha feito, a gente vai trocar isso por um select. Eu também vou precisar criar um outro serviço para poder buscar uns dados no banco. Cara, eu tava quase acabando de fazer toda essa questão desse card aqui, né, que envolvia essas partes aqui do front-end. Só que agora eu vou precisar alterar e mudar algumas coisas, né? E realmente foi bem necessário fazer essas mudanças, porque do jeito que a gente estava fazendo antes, não iria dar certo, né? Por conta de algumas coisas do projeto e do próprio framework ali que não estavam sendo compatíveis. E depois disso, o Tech Lead ele estava me explicando como que eu faço para poder ocultar um determinado campo que está aparecendo na tela ali com base na seleção de um outro campo. E aí, tipo, não é algo tão simples. Na verdade é simples, né? Mas até você descobrir não é muito simples. Porque meio que você tem que acessar o evento ali, quem trabalhou com React ou algo do tipo, você meio que pega ali o evento e tem todas aquelas propriedades. Então a gente teve que ir buscando dentro daquelas propriedades ali, né? Daqueles métodos, na verdade, que existem. Até a gente conseguir identificar um, aí meio que eu tinha que pegar o ID do outro campo que eu queria ocultar, e eu tive que fazer uma funçãozinha. Então, com base ali no código TypeScript, eu conseguia estar manipulando o código XML, né? Então, eu consegui ocultar o campo com base em um outro campo, por exemplo. E hoje, na hora da dele, cara, a gente recebeu um feedback muito positivo do PO. Ele disse que, mesmo com o Senior e o Plenium, que estavam um pouco afastados da sprint, né? Porque eles estavam resolvendo outras coisas. A juniorada, cara, que é como a gente costuma falar aqui, a juniorada tá se dedicando bastante. A gente tá conseguindo fazer as paradas e tal, e a empresa, de uma certa forma, você tá bem feliz, assim, com as nossas contratações, né? Porque meio que eles falaram, né, mano, que é difícil de contratar, tipo, e você acertar na contratação também não é algo tão fácil, né? Meio que a galera, tipo assim, a gente tá procurando trampo, aí tem a empresa que tá querendo contratar, tá ligado? Só que aí meio que tem que encaixar essas duas pessoas, né? Tem que dar um match ali. E isso não é tão simples assim de acontecer. Da mesma forma como é ruim pra gente procurar trampo, pra empresa também encontrar um funcionário também não é fácil, tá ligado? Obviamente que são mundos diferentes, né? Não tô aqui defendendo ninguém, mas eu entendo um pouco disso, né? Que ele tava falando pra gente ali. Mas de certa forma ele tava bem feliz, assim, com o nosso desempenho e tal. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê na próxima semana.